daquilo que os mártires da igreja passaram. Muitos passaram por sofrimentos. Muitos foram, conforme posso dizer uma coisa mais amena para falar para vocês, a forma que o povo de Roma tratava os cristãos. Alguns eram queimados com óleo quente, outros decapitados, outros crucificados, alguns eram jogados em arenas para o deleite do povo, para ser comido por leões. Por que eu estou falando isso? Porque essas pessoas, na palavra de Deus, há muitas pessoas anônimas que sofreram por amor a Cristo para que o Evangelho chegasse a nós hoje. E é muito fácil, hoje em dia, você pegar e falar que não quer. Que eu não quero ir para a igreja. Aquilo que o pregador está falando, eu acho que é a história da carochinha. Eu acho que Deus não vai fazer nada na minha vida. Se eu quiser seguir, sigo. Se eu não quiser seguir, não sigo. E acho o seguinte, e chegar no dia, é capaz de eu estar lá e esse cara não está. Depende. Depende como você está levando a sua vida. Depende como você está se portando mediante aos problemas que estão se apresentando a vocês. Porque quando eu falo de João, falo de Tiago, eu falo de apóstolos. Eu falo de homens que pregaram para multidões. Tiago ficou um período mais ou menos de 15 anos na Espanha, levando o Evangelho. Um homem que chegou e tem uma cidade homenageando o seu nome. Por que eu estou falando isso? Porque dentro da igreja há pessoas e pessoas. Como tinha dentro dos 12. Tinha quantos apóstolos? 12. Mas eu vou te falar o seguinte: todos os 12 apóstolos foram muito conhecidos? Sim ou não? Não. Vamos dar um exemplo de um. Você conhece Tiago, filho de Alfeu? Como ele era conhecido então? Tiago menor. Esse era Tiago menor. Era um dos 12 apóstolos. Ele estava entre aquelas primeiras pessoas que Jesus mandou entre os 12 pregar o Evangelho. Depois estava entre os 70 que Deus também, o Senhor Jesus mandou pregar o Evangelho. Mas se depois você procurar ele na Bíblia, só vai ver ele sendo citado quando fala dos 12 o quê? Apóstolos. Porque quando fala no Tiago menor, tem duas explicações em questão dele. Poderia ser chamado Tiago menor pela sua estatura o quê? Física, que poderia ser baixinho, ou pela sua idade, porque poderia ser um dos mais jovens. Porque tinha um Tiago, filho de Zebedeu, que era chamado de Tiago o quê? Maior. Que provavelmente, como a Bíblia fala sempre Tiago e João, essa organização que sempre eles falam que o mais velho vinha o quê? Primeiro. Então Tiago era mais velho que João. Então, há diferença de ministério dentro dos apóstolos? Mas eu posso falar que o ministério de Tiago menor foi insignificante? Não posso. Porque Jesus usou ele para salvar o quê?
vidas. Mesmo que seja uma, mas foi valiosa para o Senhor. Porque diz na palavra de Deus que esses homens efetuaram muitos milagres, muitas transformações que não foram citadas neste livro, porque não caberia. Então, se eu falasse que o ministério de Tiago menor foi insignificante, me desculpe, eu estaria sendo um quê? Um mentiroso. Por que eu estou falando isso? Porque não precisa você fazer grandes feitos para agradar Jesus. Você só precisa fazer a sua vontade. Jesus não quer uma igreja cheia de Paulo, cheia de Pedro. Não. Que eu fico imaginando que ia ser uma discussão de um lado e uma discussão de outro. Que os dois tinham uma personalidade o quê? Forte, né? Que os dois não parecia que dava choque. Como dizia minha mãe, dois bicudos não se bicam. Então, Deus fala nessa noite que você não precisa ser como alguém que você possa ver na internet. Mas você precisa ser alguém que ouve e pratica a palavra de Deus. Você precisa ser uma pessoa que anda conforme a vontade de Deus. Não precisa. Porque muitos pensam o seguinte: nossa, mas teve igreja tal que faz grandes milagres, grandes transformações, faz cego enxergar, faz mudo falar. Faz. Mas tem igreja que não faz. Também não faz. Agora eu te pergunto, ela é menos abençoada? Não. Entenda, o que te abençoa é a palavra. Milagres pode acontecer na vida de qualquer um, porque a palavra de Deus fala que o seguinte: uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer o quê? Legumes. São diferentes tipos de fé, mas nenhuma delas é abominada por Deus. Você pode ser um cristão que só quer levar a sua vida tranquila. Olha, eu não quero ser um pregador, eu não quero ser um evangelista. É uma opção sua. Mas a sua obrigação é ser um homem ou uma mulher de quê? De Deus. Dar bom testemunho. Ser íntegro. Ter um caráter de Deus. Porque muitos, repito, vão ser chamados. Quando eu falo muitos vão ser chamados, é o grande exemplo dessa parábola. Muitas pessoas vão ser chamadas, mas escolhidas são poucas.